Pois a presidente Dilma, ela falou isso durante a campanha política, e não precisa ter falado, todo mundo vê isso na televisão. As ações da Polícia Federal, do Ministério Público, têm sido fortes, contundentes nos últimos anos. Últimos 10 anos por aí. Prendendo gente, acabando com quadrilhas, etc. e tal. Pois, agora, mais recentemente, está indo para a televisão tudo isso. Uma série de prisões, eles estão explodindo quadrilhas de ladrões de carro, de traficantes, lavagem de dinheiro e escambau. Por exemplo, essa semana já foram umas 2 ou 3 ações da Polícia Federal, claro, ferro velho. Os caras encomendando automóveis sendo roubados para desmanchar e venderem como ferro, como peças usadas. Isso chama a atenção por algumas coisas. Agora de manhã, por exemplo, em Florianópolis, até aqui no Rio Grande do Sul, houve uma ação da Polícia Federal, porque uma empresa estava, claro, sempre tem funcionário público e político envolvido quando tem corrupção dentro de órgãos públicos. Isso é uma constante do Oiapoque ao Chuí. Não tem virgem nessa zona, não. Interessante. A Polícia Federal, quando quer, faz. O Ministério Público, quando quer, age e faz também. O que se estranha é o seguinte: por que algumas ações param nas gavetas e prescrevem? Decorre tempo. Agora, essa semana já saiu umas informações aí, um político do PSDB foi condenado, etc. e tal, mas a pena prescreveu porque aconteceu lá em 2001. E até agora não tinha sido julgado. E agora que foi julgado, ele ia ter... Mas peraí. Não é assim que as coisas têm que acontecer. A justiça não tem partido, em tese. Não deveria ter a Polícia Federal e a Polícia e o Ministério Público idem. Mas isso está acontecendo. Mas outra coisa importante. E os corruptores? Se tem corrupto, é porque tem corruptor. Se tem gente que rouba carro para vender para quem vende pé, é porque tem quem recepta isso. Ou seja, o corruptor. Quando roubam nas residências, televisão, notebook, aparelhos, etc., eles vendem porque existe um bandido receptor. Aliás, uma coisa estranha também. A gente ouve e vê as gravações que a Polícia Federal faz com autorização da Justiça. Gravações de bandidos dentro de cadeias ou fora da cadeia mesmo, eles combinando assaltos, roubos, golpes, etc. e tal. E a gente ouve isso e vê porque a Polícia Federal gravou. Só que o que é estranho é o seguinte: de repente o Demóstenes Torres, o ex-senador do Democratas, do DEM, lá de Goiás, foi também flagrado em conversas de bandidagem com o Carlinhos Cachoeira. Só que a Justiça está dizendo agora que é ilegal a gravação. Espera aí um pouquinho, não pode haver gravação ilegal. O conteúdo dela, se alguém gravou uma conversa minha com, com uma mulher combinando alguma coisa, etc. tal, isso é ilegal. Se não afeta ninguém, não estão roubando, não estão mexendo com dinheiro público, com dinheiro privado, ou prejudicando alguém, isso é proibido. É a vida íntima das pessoas. Agora, peraí, uma conversa entre bandidos e ladrões, combinando falcatruas, combinando golpes, precisa de autorização da Justiça, não é ilegal? Vamos plantar batatas. Se isso realmente está na lei, está na hora de terminar com essa lei, de acabar com ela. Pelo menos eu penso assim. Lembra daquela história da privataria lá, dos 2 ministros? Estamos no limite da irresponsabilidade, aquela coisa toda, né? Pois é, não aconteceu nada, porque a Justiça disse que a gravação era ilegal. Prenderam os grampos. Os grampos grampearam os telefones, os grampos eram ilegais. Então prenderam os grampos. Os grampos devem ter pegado uns 20 anos de cadeia. E os bandidos que fizeram aquilo tudo, estão fazendo, eles continuam soltos. A lei dos corruptores, que foi uma das raras coisas que o ex-senador Pedro Simão fez, tentar colocar uma lei séria, forte contra os corruptores, essa não teve sequência. Interessante, né? Que gozado isso. Sabe por quê? Os corruptores são sempre os mais poderosos. O Rio Paraíba do Sul, que nasce em São Paulo e vai até lá, quase o norte do estado do Rio de Janeiro,
ele abastece de água uma infinidade de cidades, grande número de cidades. Agora o governo de São Paulo está encontrando uma solução, entre aspas, para o problema da falta d'água, da estiagem que assola São Paulo, a pior dos últimos 84 anos. Desviaram uma parte do rio Paraíba do Sul para São Paulo, para abastecer o povo de São Paulo. Olha só, que barbaridade, mas nem tem como se cogitar isso, o Ministério Público está questionando esse tipo de atitude. Mas aí isso me fez lembrar, nós aqui, Bento Gonçalves, há quanto tempo eu venho falando, e já tem grupos que estão preocupados com isso, por causa da nossa água. Se der uma estiagem em Bento aqui de 6, 7 meses, nós estamos ferrados, vai faltar água em Bento, minha gente. Nós não estamos usando a água com parcimônia que deveríamos usar, com todo o cuidado que nós deveríamos. Nós não estamos preservando os nossos mananciais como nós deveríamos. Os municípios vizinhos de Garibaldi e Farroupilha, por exemplo, acabou com tudo que era nascente, que tinha córregos, que tinha dentro da cidade do município. Acabaram ficando com a barragem que abastecia Bento Gonçalves, a barragem Casarim. Ou nós começamos a tomar consciência disso, ou nós vamos pagar caro. Pode acreditar. Pensem o que nós temos de água em Bento, de mananciais de água. Pensem nisso. Quantos tem, que volume tem, como a cidade está crescendo e o que nós estamos fazendo para preservar esses mananciais e pensar no nosso futuro próximo, muito próximo, com relação à água. Precisamos pensar seriamente nisso também. Domingo aconteceu um fenômeno interessante, mais uma vez, no Grenal, como acontece na maioria dos estádios brasileiros que pertencem a clubes. Por exemplo, o Grêmio tem algo em torno de 27 mil sócios que têm direito a entrar no estádio sem pagar. Eles pagam uma mensalidade maior, são os sócios contribuintes que pagam uma mensalidade elevada para ter direito ao acesso gratuito no estádio. Só que, como eles têm direito a ficar o lugar deles reservado lá, acontece o que aconteceu domingo. 46.300 e poucas pessoas e não tinha ingresso à venda. Sobrou lugar na Arena de monte. Mais de 10 mil lugares sobraram lá. Por quê? Porque aqueles sócios que moram mais distantes ou mesmo que moram perto, que não foram para o jogo, o lugar deles ficou vazio lá. Perdeu o Grêmio, perdeu a Arena Porto Alegrense, perdeu todo mundo. Pois é, acho que aquilo que o Internacional está fazendo, e não tem muita repercussão não, mas já é um início, o Grêmio deveria fazer também. O sócio contribuinte mandar um e-mail avisando, não vou para o jogo. Aí o ingresso dele fica barrado e o Grêmio, a Arena Porto Alegrense, vende o ingresso dele, permite que mais gente assista aos jogos. Caindo de maduro isso, parece a coisa mais óbvia, ululante do mundo, mas não é. O resultado está aí. Domingo sobraram 10 mil lugares na Arena. Uma pena, uma lástima que essas coisas não sejam levadas como deveriam ser levadas. A ponta de faca, assim, bom, precisam de dinheiro, então vamos trabalhar para isso. Vamos levar gente torcida para o estádio. Não fazem. Hoje à noite, o Internacional joga contra o São Paulo, um jogo antecipado, né? Joga contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o Cruzeiro e o Atlético fazem o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. O Internacional tem todas as condições de se classificar para a Libertadores da América. Todas. 3 jogos que ele vencer em casa, tem 3 jogos em casa, se vencer os 3, está classificado. Pode perder para o São Paulo hoje. Pode perder. Já o Grêmio tem 2 jogos em casa, sendo que um deles é o Cruzeiro. O outro é o Flamengo, na última rodada. E o Grêmio sai 3 vezes para jogar. Problema sério. O Grêmio tem que ganhar pelo menos um jogo fora e os 2 de casa para poder classificar. Ou seja, a possibilidade do Internacional é maior que a do Grêmio, mesmo o Grêmio estando um ponto na frente do Internacional na classificação. O Grêmio é terceiro, o Internacional é sexto. Mas isso não diz nada. Bom, quinta-feira, dia 13, está marcada, 12h30, em Porto Alegre, a corrida das peladas. Ou seja, estão marcando pela internet, os mulherios todos lá, vai todo mundo delas, tudo nua, né? Tudo pelada, vão correr lá nas ruas de Porto Alegre, 12h30. Vocês viram qual é o resultado quando se faz as coisas assim e nada acontece? Não pode, né? Ficam vendo se é possível, se não é possível.
Acontece esse troço aí. Os sem noção, as sem noção, elas são capazes de aprontar mesmo. Talvez não dê as 9.000 e tantos que já se disseram que vão. Pode não dar todas essas mulheres nuas nas ruas de Porto Alegre. Mas que um bocado vai sim. Cada um aparece da forma que acha melhor. Só que não assim. Quem sabe elas vão vestidas e penduram uma melancia no pescoço. E uns 10, 12 abacaxi ao redor do corpo. Assim, tá. Não, mas vão aparecer mais. Sabe por quê? Porque a imprensa filma, fotografa e bota elas em evidência. É por isso que as pessoas fazem isso. Quando elas simplesmente forem ignoradas, não acontece mais. Podem ter certeza disso. Então, quinta-feira, se alguma mulher interessada, vai para Porto Alegre, tira a roupa e vai correr com as mulheres lá. É a corrida das peladas. Dia 13 às 12h30 lá. A Liga de Combate ao Câncer lançou hoje de manhã, apresentou para a imprensa os seus planos e projetos de ações para, a partir de agora até 2015, uma série de ações de conscientização, de prevenção, etc. Quarta da semana que vem, às 12h30, aqui na frente do Shopping Bento, vai ser uma caminhada de pessoas interessadas, principalmente homens, né? Uma camiseta, compra na Liga essa camiseta para colaborar, custa R$20. Eu cuido do que é meu, a camiseta escrita, né? A campanha é essa, eu cuido do que é meu, ou seja, da minha saúde, de tudo que eu tenho. Então, a Liga lançou isso hoje pela manhã e tomara que ela tenha todo o sucesso, que todos nós possamos aderir a essas campanhas da Liga, porque elas dizem respeito a nós. E nós temos que nos cuidar. Muito obrigado pela sua atenção, telespectador. Eu volto amanhã.